A você que chegou aqui, seja muito bem-vinda, que esse seja um dia esplendoroso, favoroso, cheio de conquistas, cheio de respostas, cheio do milagre, do poder de Deus na sua vida e também na sua família. Me permita orar por você e pelos seus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para te exaltar, glorificar o teu nome e invocar a tua presença. Por favor, vem cuidar de nós, nos cobre com o teu sangue, nos protege, nos lava, nos limpa, nos purifica, nos dá, Senhor, o renovo que vem de Cristo Jesus, a fé que vem de Deus, aumenta a nossa fé. Hoje é dia de orarmos para aumentar a nossa fé e o Senhor pode nos ajudar nesse processo. Ora, o Senhor, por cada uma das minhas irmãs, por suas famílias, por suas causas, por seus pleitos. Oro pelas pessoas que estão chegando nesse momento, que o Senhor as trouxe aqui, que o Senhor confirme em seus corações. Eu oro para que o reino de Deus seja expandido na minha vida e na vida de cada uma das minhas irmãs. Oro pelos nossos amados, que eles tenham um encontro poderoso com Deus, com Jesus Cristo, que seja revelador, que assim como Cristo colocou luz nos olhos de Paulo e o fez enxergar um mundo novo dentro do que ele conhecia, que Cristo faça o mesmo para os nossos maridos, para os nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, em nós mesmos. Nós queremos enxergar este mundo através dos olhos de Cristo, através da revelação de Deus. Exaltamos e glorificamos, confiando que este vai ser o melhor estudo até aqui, em nome de Jesus. Estamos no dia 11, exatamente na metade do nosso propósito, jejuando e orando por 21 dias, nos consagrando para aprender a vencer toda e qualquer situação, usando o poder de Deus, usando os ensinamentos de Cristo para as nossas vidas. Somos chamadas para ser mais do que vencedoras. Não existe motivo para continuarmos levando uma vida tristonha, uma vida preocupada, uma vida ansiosa, quando é nossa herança entregar a Deus todo o nosso caminho e confiar que Ele está cuidando de cada detalhe do que nos diz respeito. Vamos aprender a parar de entregar a Deus com uma mão e com a outra, quando acaba a oração, quando acaba o estudo, pegar todas as dores e as preocupações de volta e sair carregando. Vamos parar de andar encurvada, vamos parar de andar titubeando, vamos parar de andar nas encruzilhadas. Toda vez que estamos com a mente dividida, se vamos ou se ficamos, se fazemos ou se não fazemos, se Deus vai realizar ou não vai realizar, estamos com a mente dúbia. Quero consagrar o estudo de hoje com a palavra que está no livro de Mateus 14:31, quando ele diz: homem de pequena fé, porque duvidaste? E também com uma palavra que está no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 6. Admirou-se da incredulidade deles. Ambos os textos é Jesus Cristo falando. Fala para os discípulos porque eles duvidaram. A fé é pequena toda vez que nós duvidamos. Fala para todos nós que somos os seus discípulos, que ele se admira da nossa incredulidade. Geralmente nós achamos que incredulidade e dúvida é a mesma coisa e não é. Elas podem até estar conectadas, podem ser da mesma família, mas são duas coisas diferentes. O dicionário expositivo define duvidar como estar em dois caminhos. Implica incerteza. Qual dos caminhos você vai seguir? Duvidar também é estar ansioso por causa de um estado distraído da mente, oscilando entre a esperança e o medo. Podemos estar com esperança que tudo vai mudar nas nossas vidas, mas também estarmos com medo que isso vai demorar demais, que não vai acontecer, que já aconteceu na história de fulano, cicrano e beltrano, que Deus já mudou a vida de beltrano, tetrano e cicrano, mas e a nossa ele não mudou. Isso é duvidar. Quando falamos de descrença, entendemos por desobediência. Então vamos olhar que descrença é desobediência. E duvidar é estar entre dois caminhos, é estar entre a incerteza e a certeza, é estar entre a fé e o medo, é estar distraído na mente, oscilando. Como se corrige as duas coisas? Com uma decisão.
decidir ficar com a fé e abandonar o medo, jogar o medo para Jesus, pedir a ajuda de Jesus para que você siga andando em fé. Como você se livra da desobediência? Sendo rápido em obedecer. É o áudio de 2 dias atrás. Seja rápido em obedecer, que você se livra da descrença. Essas são 2 armas poderosas que o diabo usa contra os cristãos. A dúvida, que leva a pessoa a oscilar entre 2 opiniões, e a descrença, que leva a pessoa a não obedecer a palavra de Deus e a se dar muito mal. Toda vez que não obedecemos a palavra de Deus, nós entramos no abismo, entramos em poço, pegamos atalho, atalho vai furar pneu, atalho vai levar ao mal. Vai ser muito útil para nós reconhecer o que o diabo tem aprontado na nossa mente, como ele tem nos atacado e aonde temos caído nas ciladas que ele fazia, que antes estavam cobertas pelas trevas. Mas agora, depois da palavra, depois da explanação, luz chegou, então não está mais coberto pelas trevas. Você já tem capacidade de não ir mais pela descrença e não ir mais pela dúvida. 1 Reis 18, 21 fala da dúvida. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? A dúvida faz você ficar sempre ponderando, vou por aqui ou vou por ali, faço isso ou faço aquilo. Isso é a dúvida. Você simplesmente se determina a escolher um deles, acreditando que Deus está com você, que Deus está lhe guiando, e que ainda que você tenha escolhido o caminho errado, por ter orado, por ter confiado em Deus, Deus vai ser com você e vai lhe ajudar a encontrar o caminho certo. Vou contar aqui uma história verdadeira para trazer luz para você sobre esse assunto. Existia um homem que estava bem doente. Ele entendeu o poder de falar, proferir, confessar a palavra de Deus. Ele repetia as profecias todos os dias. Ele fazia declarações sobre cura. Ele acreditava que a cura ia se manifestar na sua vida. Enquanto ele fazia isso, era ao mesmo tempo atacado por pensamentos de dúvida. Prestem atenção, não é porque estamos falando a palavra de Deus, não é porque estamos num propósito sério de jejum e oração que não vamos ser atacados pelo diabo. Nós vamos ser atacados sim, mas nós estamos recebendo arma para nos defender melhor. De verdade, nós sempre fomos atacados, só que antes os nossos olhos estavam fechados pelas trevas que o diabo botava e a gente não enxergava. E agora a gente consegue discernir bem direitinho o ataque que vem na nossa mente. Voltando para a história do homem, depois de ter atravessado um tempo bem difícil, ele começou a ficar desencorajado, até que um belo dia Deus abriu os olhos daquele homem para que ele pudesse enxergar o mundo espiritual. Foi aí que ele viu um demônio falando para ele muitas mentiras. O demônio lhe dizia que ele não ia ser curado. O demônio dizia para ele que confessar a palavra de Deus não ia funcionar para ele. Mas ao mesmo tempo, ele viu também que todas as vezes que ele confessava a palavra de Deus, luz saía da sua boca como uma espada. E o demônio se acovardava e recuava. Foi nesse momento, vendo esta visão, que aquele homem entendeu a importância de continuar declarando, continuar falando a palavra de Deus, continuar profetizando para ele o que ele estava precisando. Aquele homem precisava de cura. E eu pergunto para você que está me ouvindo, você está precisando de quê? Salvação na sua casa? Então fale sobre salvação. Está precisando que o dinheiro chegue? Fale que o dinheiro está chegando. Está precisando de alegria? Fale que a alegria está chegando. Você precisa falar a palavra de Deus a respeito do que você está precisando. E precisa falar de forma contínua. Aquele homem viu que realmente ele tinha fé. Por causa da fé dele, o demônio atacava ele com dúvida. O demônio não ataca pessoas que não têm fé. O demônio ataca pessoas que estão no caminho certo, porque ele quer tirar a pessoa do caminho certo. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós, seres humanos. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 2, 3, que Deus dá para cada pessoa uma medida de fé. Então Deus nos dá fé. Deus coloca fé em nosso coração. A dúvida vem do diabo. O diabo tenta anular a nossa fé, nos atacando com a dúvida, entendeu? A dúvida vem em forma de pensamentos. Nós pensamos, inclusive, que esses pensamentos são nossos pensamentos, mas é o que a Bíblia chama de flechas, dardos inflamados. Dardos inflamados são opositores à palavra de Deus.
Eles entram dentro de nós como se fossem os nossos próprios pensamentos, mas foram injetados ali pelo diabo, são sugestões do diabo. Oposição às promessas de Deus, oposição à nossa vitória, oposição ao que vai nos fazer bem. Por isso é tão importante conhecer a palavra de Deus, conhecer o caráter de Deus. É quando conhecemos a palavra de Deus que reconhecemos que o diabo está mentindo para nós. E aí podemos tirar ele da jogada. Minha querida irmã, me escute. Eu sei que você está aí. Tenha certeza absoluta que o diabo nos conta mentira todo o dia. Ele é o pai da mentira. Ele é especialista em contar mentira. Ele conta mentira de uma forma, ele conta mentira de outra forma, ele conta mentira de uma outra forma, ele conta mentira de uma maneira que vai nos atingir. Eu e você que precisamos estar conectadas, ligadas, usar o escudo da fé e a espada da palavra de Deus, falar, declarar a palavra de Deus e não deixar o diabo roubar o que Jesus Cristo já conquistou para nós na cruz, o que ele comprou para nós com o sangue dele, através da morte dele, da ressurreição. Ele nos garante uma vida mais do que vencedora. Não é porque não chegou ainda, não é porque não aconteceu ainda que Deus não vai cumprir o que lhe prometeu. Abraão foi chamado o pai da fé, porque ele esperou em Deus muitos anos, 25 anos. Romanos capítulo 4, do 18 ao 21 relata: Abraão, o nosso pai na fé, esperando contra a esperança. Sim, para Abraão, a razão humana, a lógica humana já dizia que a esperança era para ter se acabado. Mas ele continuou acreditando para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe tinha sido dito por Deus, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, estando já idoso, um homem de 100 anos, e sua esposa Sara, bastante avançada na idade. A Bíblia é tão linda que preserva a idade de Sara, revela apenas a de Abraão. Os dois eram velhos na pele, velhos no corpo e velhos para serem férteis. Mas não duvidou o nosso pai Abraão, por incredulidade da promessa de Deus. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para manter e cumprir o que prometera. Esse texto nos mostra que Abraão tinha todos os motivos para não acreditar mais na promessa. Ele já estava velhinho, a esposa dele já estava velhinha. Ele não tinha mais vigor, principalmente vigor sexual, para fazer um descendente dele próprio. O que foi que Abraão fez? Ele se fortaleceu dando glória a Deus. Significa que Abraão não teve dias ruins? Significa que Abraão não foi atacado pela incredulidade? Significa que Abraão não foi atacado por setas e dardos inflamados do maligno de dúvida? Claro que não. Significa que Abraão venceu esses dardos, essas setas, venceu ele mesmo, se fortalecendo um dia após o outro, encontrando motivos para dar glória a Deus, encontrando motivos para falar da grandeza de Deus, para falar do caráter de Deus, para falar de Deus para os seus empregados, para falar de Deus para a sua esposa, para falar de Deus para ele próprio, para falar de Deus para a sua alma que era rebelde e queria brigar com ele mesmo, queria dar piti, queria dizer que ia desistir, queria dizer que ele fizesse de outra maneira. Abraão falou de Deus para ele próprio. Abraão alinhou a mente, a alma e o espírito a Deus. Abraão foi provado, mas ele foi aprovado. Por isso que o nome dele entrou para os anais da história. Muitas pessoas que ora foram pessoas grandiosas, hoje ninguém nem sabe delas. Mas Abraão continua sendo mencionado em todas as rodas onde existe um cristão. Abraão é o pai da fé, porque ele gerou a fé na própria história, na própria vida, na própria carne. Minhas queridas irmãs, todas as vezes que nós nos decidirmos a alcançar aquilo que Deus nos prometeu, o inimigo vai nos atacar com dúvida e com descrenças. Precisamos lembrar a nós mesmas que estamos vivendo num século no qual nós temos muito mais armas para usar do que o nosso pai Abraão. Nós temos a internet, nós temos a Bíblia escrita. Abra a palavra de Deus, leia as promessas de Deus em voz alta, medite nesta passagem de Romanos. Imagine como foi que Abraão conseguiu vencer sem ter um áudio de YouTube,
dele, sem ter recurso audiovisual, morando como nômade, ora estava num canto com os seus, ora saía para outro canto. Ele conseguiu encontrar como alinhar a mente, a alma e o espírito com as promessas de Deus. Nós também vamos conseguir. O mesmo Espírito Santo que ajudou Abraão está nos ajudando e nos dá muito mais recursos. O diabo vai detonar dardos inflamados com pensamentos de dúvida para levantar o espírito de descrença e nos pressionar a desobedecer a Deus. A desobediência numa situação como essa é desistir do que Deus nos prometeu. Nenhuma de nós aqui vai desistir. Nós vamos fazer como nosso pai Abraão fez. Seguiu a vida um dia após o outro, glorificando a Deus, dando glória a Deus ao acordar, encontrando motivos para dar glória na hora do almoço, encontrando mais motivo para orar, jejuar, clamar e dar glória na hora do jantar, na hora que estava dormindo, quando acordava no outro dia de novo, e a palavra de Deus ia renovando ele, a presença de Deus ia renovando ele, a presença de Deus ia fortalecendo aquele homem. Todas as vezes que nós nos levantamos para dar glória a Deus, a presença de Deus nos preenche, nos inunda, enche-nos de força, de plenitude, de graça, de favor, que possamos criar esse bom hábito de estar dando glória a Deus com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Nós nos tornaremos o próprio templo do Espírito Santo, no qual, aonde chegamos, transformamos os ambientes, transformamos as rotinas, transformamos as pessoas que estão ali convivendo conosco, apenas com a nossa presença, porque Deus está na nossa presença. Satanás sabe o perigo de um cristão cheio do Espírito de Deus, é por isso que ele lança muitos pensamentos de dúvida e de descrença. Ele quer nos tirar, fazer com que nós mesmos peguemos atalho, que nós mesmos abramos mão da promessa, nós mesmos abramos mão do que há de melhor para as nossas vidas. Não vamos mais cair nessa cilada, vamos resistir, vamos perseverar e vamos levantar a bandeira da vitória. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Queremos levantar a nossa voz para orar a ti, agradecendo, porque luz, um farol foi derramado nas nossas vidas. Contemplamos aqui histórias reais, que existe um super Deus, um Deus poderoso, que nos dá de presente a fé. E que nós somos chamadas para ficarmos vigilantes e resistir à dúvida, à incredulidade, à descrença, à desobediência. Senhor, nós vemos que Abraão, nosso pai, na fé, foi um homem comum, como eu, como as minhas irmãs, viveu no seu dia a dia, na sua rotina, tendo que enfrentar vários dissabores. Teve hora que ele teve que guerrear de verdade. Ele e os funcionários dele tiveram que ir para cima de outras pessoas que estavam invadindo para roubar. Teve horas que ele teve que orar, interceder para que Deus salvasse o sobrinho dele da morte. Teve horas que várias situações adversas aconteceram na sua vida e no meio de tudo isso ele tinha uma promessa que era a promessa principal da vida dele. O herdeiro que iria chegar para dar continuidade a tudo que ele estava construindo. O legado dele iria morrer se ele não tivesse um herdeiro para dar continuidade. E Deus já tinha dado a promessa, mas os anos estavam se passando e aquele homem não via a promessa ser concluída. Ele precisou aprender, como nós estamos aprendendo, a te louvar e a continuar te louvando, a engrandecer o teu nome, a falar do Senhor, pela fala positiva, fortalecer a alma, o espírito e continuar perseverando até que finalmente chegou Isaac, o filho da promessa, e a história está lá para cada uma das minhas irmãs saberem mais. Vimos também a história real deste homem que estava fazendo declarações proféticas de cura para a própria vida, para ter mais saúde, e como ele foi atacado na mente com dúvida, com inconstância, quando a cura começou a demorar. Sempre que algo que queremos começa a demorar, nós somos bombardeadas. O inimigo faz a festa, jogando dardos, jogando mentiras, porque ele é especialista em jogar mentira. Mas agora nós já sabemos que precisamos levantar o escudo da fé e aparar esses dardos e dizer: não, Satanás, você é que é o pai da mentira, você é o pai da dúvida, só saia daqui, para trás de mim, em nome de Jesus. O que Jesus prometeu para mim e para minha casa vai acontecer. O meu marido vai
vai ter um encontro poderoso com Cristo e vai ser resgatado. O meu filho vai ter um encontro poderoso com Cristo e vai ser resgatado. Os meus netos vão ser homens e mulheres poderosas nessa terra, profetas e sacerdotes de Deus. Toda a minha descendência vai servir ao Senhor, porque esta é a promessa que Deus tem para minha vida e para minha casa. Todos na minha casa terão mentes saudáveis, mentes sãs, mentes equilibradas. Ninguém vai ficar debaixo da confusão, ninguém vai ficar debaixo de uma mente dobre, de uma mente que leva para dois caminhos, de ser pessoas indecisas. Nós estamos andando na direção divina, nós estamos seguindo a Cristo, os nossos olhos estão fixos em Cristo, os nossos sentidos estão fixos em Cristo. Cada vez que as nossas emoções querem nos enganar e nos levar para a tristeza, nós pegamos um vídeo, um áudio, a Bíblia e fazemos declarações proféticas. Nós cremos, Senhor, que veremos a Tua glória, que a bandeira da vitória é a nossa bandeira, que nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus, que contigo nós somos mais fortes, contigo nós somos maioria. Veremos toda a nossa casa completamente transformada, todos os ambientes que frequentamos completamente transformados, e já te agradecemos, porque o Senhor é o principal de tudo isso. Nós estamos felizes porque já te conhecemos, porque já temos o Senhor ao nosso lado, já temos o Senhor como nosso mestre, como nosso instrutor, como nosso exemplo, como aquele que vai adiante de nós e destrói o que precisa ser destruído, para que nós possamos atravessar com pés enxutos o mar que se abre para nós. Muito, muito, muito obrigada por esse estudo, muito obrigada por esse dia. Que Deus abençoe cada uma de nós com grandeza, com força, com graça, com favor e com a presença dele. Que possamos alinhar a nossa mente para ouvir o sussurro maravilhoso do Espírito poderoso desse Deus, em nome de Jesus. E que todas voltem amanhã e envie, compartilhe o link desse propósito para outras pessoas.